Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa live da segunda-feira, hoje, dia 8 de março de 2024. Hoje nós faremos o assunto, será sobre a psicografia do livro Eurípides, o Médium de Jesus. Então, neste livro, né, o Eurípides, ele recebeu muitas psicografias entre o ano de 1906 até 1909. Só que essas psicografias, elas foram proibidas de serem publicadas, elas só poderiam ser publicadas a partir de 50 anos, mais ou menos, depois delas serem recebidas. E ele tem inúmeras, né, psicografias, inclusive elas foram feitas pela a caligrafia dele, né, pelas próprias mãos do Eurípides. E decorrido, né, na verdade, mais de 50 anos, nesse livro ele vem às nossas mãos. Nesse livro contém psicografia de Maria de Nazaré, né, Pôncio Pilatos, que é essa que nós vamos estudar hoje, também de Ismael, né, de José, o José, o pai de Jesus, os pais de Maria, né, que era a Ana e o Joaquim, da Santa Isabel, né, conhecida que era prima de Maria. Então, são psicografias de seres, né, que são conhecidos até hoje. Por isso, não sei se era por isso, né, que não poderia ser divulgada só depois de 50 anos. Mas, enfim, né, esse livro foi publicado, essas psicografias, e eu vou iniciar, já que o Alessandro fez a nossa prece, eu agradeço, eu vou iniciar com um pensamento do Eurípides Barçanufo. Ele diz: a humanidade ativa e necessitada a construir o seu porvir de triunfos nos reclamo ao trabalho. O espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador adorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Esse é um dos pensamentos, uma das mensagens que Eurípides nos deixa. Eurípides Barçanufo, ele viveu em Sacramento, Minas Gerais, nessa época, né, de 1900 e alguma coisa, né, 1900 e antes um pouquinho ali, né, nessa época, como eu falei. E ele foi um grande discípulo de Jesus. A história dele, né, é muito bonita. Ele já vem desde a época de Jesus, né, ele já se encontrou com Jesus, ele já recebeu algumas tarefas de Jesus naquela época. Ele fazia parte do povo essênio. Aí depois, ele, numa outra encarnação, ele deu testemunho através da morte, né, morreu por Jesus, né, quando ele foi colocado à prova. Ele foi um pastor evangélico numa outra reencarnação, e depois ele reencarna, né, como Eurípides Barçanufo aqui no Brasil. Ele foi um grande discípulo de Jesus, ele é, aliás, um grande discípulo de Jesus. Eurípides Barçanufo, ele possuía todas as mediunidades existentes, todas elas. E ele é um trabalhador da nossa casa do Ramatiz, né? É um irmão muito amado, humilde, simples, que sempre está nos trazendo mensagens na nossa casa de Ramatiz. E eu tenho um amor profundo por ele. Tenho uma afeição grandiosa, porque, lendo a história de Eurípides, não tem como a gente não sensibilizar, a gente não se tornar, né, um amigo dele, pela sua simplicidade, pela sua ligação divina, né, pelo seu potencial divino, né, que ele tem, pela sua humildade que ele traz as mensagens, e pela forma, né, que ele traz. Ele é muito objetivo, né, naquilo que ele nos transmite. Então, hoje eu vou ler a psicografia que foi feita através dele, que é do Pôncio Pilatos. E aí, depois, essa psicografia, ela me trouxe grandes reflexões, uma visão diferenciada, né? Às vezes a gente fica uma vida toda, né, com a imagem de um ser na nossa cabeça, na nossa mente, né, no nosso coração, e a gente fica cultuando aquele tipo de coisa. Então, em 1909, através de Eurípides Barçanufo, chega a psicografia de Pôncio Pilatos, aquele homem, né, que até hoje, né, nós vemos como um símbolo da maldade.
Então, Pôncio Pilatos diz assim: Deus vos abençoe, meus caros e deletos ouvintes. E volvendo o meu espírito àquela trajetória de luz que a terra trouxera nosso Senhor Jesus Cristo, e volvi aqueles tempos do paganismo, penetrando num palácio de um Augusto ou de um Herodes, e aí presenciando o desenrolar de fatos que traduzem a mais completa dissolução moral, a verdadeira bancarrota dos sentimentos que elevam o Criador e Pai, e penetrando nas sinagogas e nos templos capitolinos, e aí presenciando a aberração do sentimento religioso, aí imperando todas as paixões ignóbeis que podem se abrigar no seio da humanidade em Roma, em Atenas ou em Corinto, em qualquer dessas grandes cidades do povo antigo, via-se campear avante a orgia, a bacanal de todos os deboches. Então, aqui ele diz, né, que ele volta um pouco lá no passado para relembrar tudo o que acontecia naquela época que Jesus veio, como que era a vida das pessoas, como elas, a visão, né, que elas tinham do mundo, que elas estavam ligadas à matéria. E ele fala da questão das orgias, né, essas orgias que aconteciam principalmente em Roma, que viviam todo tipo de sensualidade, eles faziam aquelas festas, né, festas sensuais de não só de sensualidade, mas de comilança também, que eram algo assim que hoje, né, quando a gente olha, eram coisas assim totalmente materializadas, né, totalmente ausente da questão espiritual. Então ele diz que é preciso, né, recordar como é que aquela época as pessoas se portavam, a questão do deboche, né, a questão da displicência desse pensamento, né, como se a vida só existisse ali no plano físico, né, que muito poucas pessoas viviam pensando nesse Deus, que vivia pensando nessa questão espiritual da vida, que pensava na vida após saída do corpo físico, né? Quer dizer, a maioria de nós, né, que não era só aquelas pessoas, nós também provavelmente estávamos ali naquele momento, nós também vivíamos, né, essa visão, né, de mundo ainda. E ele continua: enquanto essas humanidades se perdiam nos astros dos vícios, um punhado de crentes na divina providência, nutrindo a esperança que o divino Senhor, que é a porta estreita pela qual todos passarão, rogam ao Eterno o cumprimento das promessas que ele fizera aos seus discípulos, solicitam a vinda do grande Messias. Ou seja, o que ele está dizendo? Existia uma parte da humanidade que estava totalmente alheia a essa questão dos profetas, os profetas pronunciavam naquela época, a esperança desse Messias que chegariam para mudar o contexto, né, do mundo. Enquanto esses esperavam esse Messias, enquanto propagava a vinda desse Messias, as outras pessoas, outra parte da humanidade, vivia sem essa preocupação, sem essa crença, né, descrente de qualquer alusão às palavras proféticas, como se só existisse a questão material, a questão física, né, a questão corporal. Então, ele vem dizer esses dois lados do mundo que existia naquela época, quando Jesus vai chegar aqui no nosso planeta. E ele continua: enviando o Pai de amor, por excelência, vê os filhos desnorteados dos pátrios conselhos, quando percebe a criatura que lhe é fibra do coração afetarem-se nos pântanos de ignóbeis sentimentos, quando o pai vê a cada instante mais e mais ausentar-se o filho do paterno lar, mais e mais este Senhor envida as forças para rebater do erro o filho que deve pousar nos braços daquilo que é puro, santo e nobre. Então ele diz, né, que Deus vendo que nós estávamos, né, equivocados, perdidos, desorientados, sem saber o que fazer, Deus naquele momento ele começa o seu projeto, né, o seu plano para
que tivesse algo, né, de auxílio para aqueles que já haviam sido despertos para esperar esse auxílio, né, divino, esse auxílio de Deus que foi prometido há muito tempo atrás. O aperfeiçoamento desse filho pelo saber e pela virtude, e que de posse de tão poderosa alavanca, destruirá por certo a pesada corrente dos bestiais instintos. Então, o que Deus esperava? Que ele mandando Jesus, que as pessoas pudessem voltar novamente para ele, né, que é o nosso Pai, que essas pessoas deixariam esses instintos bestiais daquela época. E então a divina bondade, querendo avançar uma grande prova de seu grande e infinito amor, e para como que compensar as solicitações que da terra ao céu partiram, ele ordena que desça o seu unigênito filho, a morada do pecado, e lá convide a todos que de mim se apartam, dizendo que o Pai não quer a morte do pecador, mas que ele se arrependa e, purificado nas chamas da dor, acessa pela fé, subam, puros, radiantes, a mim, e para todos reservarei inauditas felicidades. Então, isso aqui são as palavras, né, que ele está retratando, como é que Deus, né, depois dele ouvir os clamores, né, dos filhos aqui que vivia na terra, ele planeja a vinda desse filho muito amado, que era Jesus, porque através da vinda de Jesus, ele acreditava, né, que nós voltaríamos novamente aos seus braços, ao caminho que ele preparou para nós, ao objetivo, né, que ele teve para a nossa vida, que ele tem, né, para a nossa caminhada aqui na terra. E ele continua. É então que, obedientes à voz do onipotente Deus, vem Jesus desempenhar o alto mandato que lhe confiava seu Pai querido. Ei-lo na Judéia, pregando nas praças e nos templos, nas sinagogas e nas ruas, nas campinas e nos montes, a todos ensina. Bem-aventurados os pobres, porque serão consolados. Neste encadeamento sublime de revolucionadoras ideias, ele ensina no grande sermão da montanha, sermão que todo adepto de nosso Senhor Jesus Cristo deveria ter gravado nas profundezas dos seus corações. Nesses ensinamentos que ele traz do céu, ele exalta a pobreza e dignifica a humildade, acoraçoa os perseguidos, ensina aos homens que a humilhação do ser humano na terra é uma condição imperiosa de sua exaltação no céu. Ou seja, aqui ele está retratando o Sermão da Montanha, quando Jesus fala das bem-aventuranças, que aquele, né, que por causa do nome dele fosse perseguidos aqui na terra, que teria, né, recompensa no céu. E aquele que tivesse humildade aqui, ele também teria no céu, ele seria exaltado e assim por diante. Então, ele vem falar das bem-aventuranças que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha. E ele continua. Ele fala: quando levares uma bofetada em uma das faces, volvas a outra para que novas bofetadas receberes, né? Para que as pessoas dê outra face. E muitas vezes hoje é interpretada de uma maneira errônea, né? Como se a gente tivesse batido no rosto, a gente ia lá e levasse o outro lado do rosto para bater. Mas aqui, na verdade, ele está dizendo que Jesus estava dizendo que não revidasse o mal com o mal. Se alguém me ofendeu, que eu não ofendesse essa pessoa, que eu continuasse a minha caminhada e que eu não me sentisse injustiçado, porque se o mal estava me atacando, se o mal está me atacando, é porque eu estou no caminho do bem, é porque eu estou no caminho da verdade, e que eu continue, eu apenas continue esse caminho, que eu não pare, que eu não perca tempo para discutir com o outro, que eu não perca tempo
para fazer a mesma coisa, dar uma bofetada no outro, usar de violência com a outra pessoa, mas que eu esteja ali, mesmo sabendo que eu possa levar novamente uma outra bofetada, por eu não ter desistido daquilo que eu acredito, que é a busca pela minha essência, a busca por esse Deus internamente. E ele continua. E fala ainda: faze a teu próximo aquilo que desejarias que fizesses a ti. E servindo dessa intensa luz, as inspirações do Criador do universo, que ele consegue, então, levantar a moral, que já desfalecia dos requintes da bestialidade, tão manifestante e representada nos comícios e nas festas do povo, que só amava a matéria, a carne, o vinho e o banquete. O povo que proclamava que a única causa real eram os prazeres mundanos a que se entregava. Então, aqui ele está falando nessa questão que Jesus, ele servindo, né, de todos os ensinamentos, ele vinha para nos alertar, porque naquela época, as pessoas, principalmente os romanos nas festas, eles comiam até não conseguir mais. Depois que o estômago enchia, eles tinham eles pegavam a pena que eles tinham, uma pena de ave, e aquele pezinho da pena de ave, eles colocavam na garganta para eles conseguirem regozijar tudo aquilo que estava no estômago, para eles poderem novamente comer novamente os alimentos, até eles se fartarem, até eles não conseguirem mais. Então, era a questão da gula, né, da displicência, e ali rolava tanta comida, o vinho, o sexo, sem preocupação nenhuma. Então, essa é a questão da orgia, né, que Pôncio Pilatos vem contar como era naquela época. E eles se preocupavam apenas com os prazeres da vida, o prazer momentâneo, eles não se preocupavam e nem provavelmente acreditavam, né, que um dia a vida deles continuaria numa outra localidade, num outro plano, né? E destruindo e desraigando esta nefasta crença que qualquer messalina convidava ao eterno letargo, destruindo os templos, a superstição e os ídolos, né? Então, eles estavam ligados muito a essa questão da vida fútil, também dos ídolos, né, que adoravam, era adorado os ídolos e não esse Deus único, esse Deus onipotente, esse Deus onipresente na nossa vida, mas eram estátuas, né, que eles adoravam. Jesus implanta a árvore da fé, da esperança, do amor, árvore cuja amena sombra se oferece a abrigar a todos aqueles que se sentem crescentados pelo abrasador sol das ilusões e degradantes paixões arvorais que a humanidade ultimamente não busca para dela colher os frutos da salvação e a vida. Mas como no paganismo de outrora, a moderna raça humana se sentirá confundida pelos reverberos da luz que, jorrando na Palestina de outrora, atualmente jorra por todos os cantos da terra. Confundida na sua cegueira, derrotada no campo do orgulho e da vaidade, ela então compreenderá a reveladora verdade que revelara o meigo Nazareno. Então, aqui ele está dizendo que, assim como naquela época, as pessoas estavam perdidas pela ilusão da matéria, tudo isso é disseminado no mundo todo, né? Quer dizer, aqui a gente percebe que hoje, né, nos nossos dias, depois de mais de 2000 anos, ainda a gente vê muito isso, né, no nosso planeta. Mas ele também traz a esperança, ele dizendo, né, que tudo isso um dia vai cair por terra, a vaidade, o orgulho, porque cada um de nós estamos buscando, né, nossa melhora. E um dia nós vamos conseguir também sair dessa situação ainda de orgulho, de vaidade, que todos nós ainda possuímos. E um dia nós também conseguiremos assimilar na nossa consciência essas verdades que Jesus disse e que estão assimiladas muito mais no nosso intelecto do que qualquer parte do nosso consciente, né? Nós ainda estamos a caminho.
Nós ainda estamos tentando apregoar isso na nossa vivência, na nossa prática. E ele continua: aquele que entre vós quer ser senhor, seja escravo para que, sendo escravo na terra, possa um dia no céu ser um grande senhor. Ou seja, aquele que é um grande senhor aqui na terra, ele já recebeu a recompensa dele, né? Mas aquele que se colocar a serviço, quando ele fala de escravo, ele está falando se colocar para servir os demais. Aquele que se colocar para servir os demais, ele sim conseguirá ser senhor no céu, ou seja, no plano, no outro plano. Homens, lembrai-vos de que o ungido dissera: nenhum só i, nenhuma só vírgula passariam. Buscai o ungido, buscai compreender em espírito e verdade a palavra do Senhor. Regenerai-vos, pois, compreendeis que a humildade peregrina do céu deve, em cada década, um coração que adora Jesus, encontrar um confortável aposento que lhe ofereça perpétua residência, e com ele no seio ser o último dentre os últimos. Ou seja, todo aquele, né, que quer ser o primeiro será o último. Então, que sirva sem se preocupar com que tipo de serviço, né, você foi determinado para te fazer, mas que faça da melhor maneira possível aquilo que foi colocado para que você faça. Aquilo que se propôs a fazer, que faça bem feito, que faça sabendo que você não está fazendo para você, mas que você está fazendo a serviço do divino, a serviço de Deus. E tudo aquilo que nós fazemos a Deus, nós devemos fazer da melhor maneira possível, estar cada vez mais conectado com o divino, para que esse serviço que nós fomos incumbidos de realizar, aliás, Deus nos incumbiu para ser realizado através de nós como instrumentos, que nós sejamos um bom instrumento. Por quê? A água passa por todos os canos, mas aquele cano onde a ferrugem tomou conta, essa água ela vai sair do outro lado enferrujada. Então, que eu possa ser um bom instrumento, porque se eu não for um bom instrumento, não adianta o meu mentor fazer todo o esforço dele, porque lá do outro lado essa água vai sair enferrujada, porque o meu coração está enferrujado, porque a minha mente está dispersa numa outra coisa totalmente diferente daquilo que eu estou fazendo. Então, a questão de eu estar sempre focada naquele serviço que eu estou fazendo, não só na casa de oração, mas também no nosso dia a dia, nós precisamos perceber a hora que Deus nos conclama, ou de repente para fazer uma prece de alguém que está ao nosso lado, ou de repente para auxiliar alguém que está com fome ao nosso lado, ou alguém que está necessitando, às vezes a outra pessoa não precisa saber que eu estou fazendo uma prece por ela, mas em vários momentos a gente percebe aquela pessoa que está tristonha, aquela pessoa que está se sentindo desvalida, que está jogada na rua. Então, quando a gente passar, que a gente lembre de fazer uma prece por aquele irmão, que a gente lembre que ali também Deus está presente naquele ser. Ele pode até estar embriagado, ele pode estar drogado, mas ali naquele nosso irmão, naquele ser, Deus está presente. Que a gente faça uma prece conclamando que aquela presença de Deus possa se expressar naquele ser, que possa vibrar dentro do coração daquele ser, para que ele consiga novamente voltar para os braços do Pai, que é esse que é o objetivo de Deus, como já foi dito por Pôncio Pilatos aqui no início. E continuamos. Como Jesus na estrada da dor, busquemos bater as portas do céu e dizer ao Senhor dos mundos: Pai, Jesus, pelo Espírito Consolador, mandou que batêssemos e ainda nos disse: a quem bate, abrir-se-vos a abrir-me a porta, ó Pai. Recebei-me a mim, o filho pródigo, que muito errado, muito sofreu. Pai, mandado por Jesus, creio agora receber a vossa misericórdia. Abre-me o vosso seio, em minha fronte, dai-me o ósculo de amor, em troca de minha ingratidão, dai-me o vosso amor, pois grande e infinito é o afeto, o amor vosso. Não foste vós que há 19 séculos
comprovando o vosso infinito amor, não mandastes os vossos querubins a todos os recantos do mundo planetário, ao planeta Terra, de novo convidar-nos, ou seja, ele está aqui dizendo, né, esse mesmo Deus que mandou a clemência através de Jesus, que nós possamos pedir a esse Deus que nos mande a clemência novamente, depois de 19 séculos, né, ele diz, porque essa psicografia foi em 1909, né, então por isso que ele está dizendo, depois de 900 anos, nós possamos ainda solicitar que Deus nos ajude a abrir essa porta da esperança, a porta da fé, a porta para que esse filho pródigo que somos nós possamos novamente adentrar a este reino divino que nós muitas vezes deixamos esquecidos na nossa caminhada. E ele diz: ó, vejo em festa, rolando-se em etéreos eflúvios os mundos, que preparastes para receber a humanidade terrena, e um deles acolhei-me, ó Pai, para que eu possa proclamar a grandeza de vossa clemência, de vossa sabedoria, para que o Filho com os anjos diga: bendito e louvado seja por todos os séculos o nome do Senhor. Então, aqui ele está dizendo, né, que hoje ele já não pensa mais como naquela época que Jesus veio, que hoje ele já está procurando, ele estava procurando a clemência, né, a clemência desse Deus, ele já estava percebendo, né, a importância da humildade, a importância dessa fé, dessa esperança, que agora ele já percebia, né, o quanto Jesus foi importante para a humanidade, e quanto ainda o é, né, e a presença de Deus na vida dele. Meus caros irmãos, das minhas palavras podeis deduzir que bendes sido chamados pela misericórdia divina, por mais de uma vez e recusado tendes esta bendita evocação. Agora está em vós o Espírito da verdade. Bebei na fonte do amor a água cristalina, e erguidos pela doutrina sacrossanta de nosso Senhor Jesus Cristo, sejais os filhos que batem à porta do Pai solícitos. Então, ele está dizendo aqui, né, quantas vezes, né, ele e quantas vezes nós somos chamados por Deus para nós aplicarmos, né, na reforma interna, para nós descobrirmos, né, quem nós somos, que nós somos filhos do divino, que nós temos essa tarefa que Jesus também nos concedeu, de servir, de ser servos de Deus aqui no planeta Terra. E Jesus deixou bem claro, né, que servir a Deus seria servir aos nossos irmãos, talvez aqueles que é mais difícil de servi-los, né, aqueles que estão caídos na bebida, nas drogas, que muitos ainda têm, né, aquele receio de chegar próximo dessas pessoas, achando que elas são inferiores a nós. Mas é através desses seres, através de aprender a amar aquele que talvez é mais difícil de ser amado, mas é aquele que mais precisa do nosso amor. Esse é o exercício para que nós realmente aprendamos a servir e aprendamos a amar. É fácil eu amar aquele que não me provoca. É fácil eu amar aquele que aparece limpinho na minha frente, aquele que tem a sua residência, aquele que tem o seu trabalho, aquele que não fala coisas que talvez eu não gostaria de ouvir, mas é ao contrário que nós vamos aprender a amar, é quando a gente começa a exercitar essa paciência com aqueles irmãos que ainda estão no mundo do vício, aqueles irmãos que ainda não conseguiram se reerguer, ainda não conseguiram descobrir essa parte divina, esse ser divino que eles são, essa essência divina que eles possuem, que eles ainda não conseguiram despertar, abrir a porta do templo divino que existe dentro de cada um, que essa porta ainda está fechada, porque eles ainda não conseguiram encontrar a chave, e que nós também ainda não conseguimos abrir totalmente essa porta. Nós ainda estamos abrindo uma pequena fresta, mas essa porta é muito mais grandiosa do que aquilo que nós possamos perceber nesse momento. E continuando aqui, já terminando, ele deixa a vossa meditação o que acabo de dizer.
O espírito que tem interesse em ver-vos banhados na deslumbrante e majestosa luz do Todo-Poderoso, espírito que, ao retirar-se de vosso convívio, sente-se na contingência de dizer-vos: o paganismo do tempo de Jesus e o mesmo de hoje, aliás, é o mesmo de hoje, com a diferença que aquele que se apresentava em toda a nudez, e este aparece revestido da máscara da hipocrisia. Que a misericórdia divina e o eterno sigam-vos sempre. É, meus caros irmãozinhos, o pedido que vou fazer a meu Pai e a vosso Pai. Pai, faça-se em vossos espíritos a luz do Espírito Santo. Então, aqui ele vem dizer, ele vem comparar, né, que depois de 2000 anos e lá vai coisa, o mundo continua igual. Ou seja, ele está dizendo que antes eles realmente eram que eles demonstravam ser aquilo que eles eram viciosos, eles bebiam vinho até se embriagar, eles viviam a questão sexual lá, libertos, né, com não sei quantas pessoas eles trocavam de parceiro, sei lá, eles faziam a orgia durante essas festas deles, mas tudo isso era a luz da realidade, todo mundo sabia, né? Agora, hoje, o que ele fala? Hoje a diferença é que é camuflado. Hoje, através da hipocrisia, as pessoas se fazem de educadas, se fazem de pacientes, se fazem de amorosas, de uma série de coisas, mas por trás de tudo isso ainda existe muita camuflagem, né? Ainda existe aquela coisa, até pelo fato, né, que naquela época as pessoas elas eram mais desprovidas dessa questão de querer, nem todas, né? Existia aquela parte, por exemplo, da casa dos fariseus, né, que parecia, eles gostavam dessa hipocrisia já, que eles iam para frente dos templos, orar na frente de todo mundo, para chamar a atenção de todo mundo, eles se preocupavam só com a parte externa também, mas a maioria das pessoas, elas simplesmente elas eram estúpidas, elas eram brutas, e hoje, até pelo fato que a sociedade já não aceita mais esse tipo de coisa, né? Se alguém usar da violência que eles usavam e da situação que eles usavam, as próprias leis de hoje, né, elas reprimem esse tipo de coisa. Então, muitas vezes as pessoas camuflam isso internamente, não só por conta da lei também que assegura isso, mas também porque as pessoas se preocupam em ter muitas vezes uma imagem diante do outro, e, por exemplo, hoje, todo mundo quer ouvir só palavras doces, né? Palavras que são de elogios, porque se fala algo para as pessoas, muitas vezes, essas palavras elas não são bem vistas, mesmo que seja um comentário para melhora nossa, né? Para que a gente perceba aonde é que a gente precisa mudar. Então, ele vem falar isso, aqui termina essa psicografia dele, e me levou a uma reflexão assim, né? Até hoje a gente pinta Pôncio Pilatos, Judas, né? Como um ser assim, como um ser mau, né? Quantas vezes a gente repete isso? E aí eu fiquei pensando, né? Todas as vezes que a gente vê esses seres que fizeram essas atrocidades lá na época de Jesus, todas as vezes que a gente continua vendo eles desse jeito, aí eu fico pensando, quando nós fazemos esses comentários sobre eles, de uma forma ainda, de uma forma, como que eu vou dizer, de desprezo a esses seres, eu imagino que ainda, né, eles devem sentir essa culpa, esse remorso, né? Cada vez que nós lembramos deles dessa fase. Então, o que hoje nós não falamos, né, desses seres daquela época mais daquela forma, por quê? Porque esses seres já tiveram uma caminhada longa, eles já não são mais aquelas pessoas daquela época, eles já não têm mais aquela visão daquela época. Então, que a gente consiga ver esses seres como nossos irmãos, como filhos de Deus, que já teve uma caminhada talvez até melhor do que a nossa, né? Eu fiquei pensando, né, Pôncio Pilatos, será que Pôncio Pilatos já não está lá na frente e eu estou lá atrás dele, né? Então, tudo isso é coisa para a gente pensar a respeito disso. É o mesmo caso de Judas, né? Judas hoje é um ser totalmente diferente. Então, quando as pessoas cultuam através
através de rituais hoje, né? Por exemplo, tem uma época, hoje eu penso que isso não existe mais, né? Mas quando eu era criança mesmo, eu ainda via falar muito isso, a questão que sabe de aleluia, né? Eles malhavam Judas, né? Faziam um boneco lá como se fosse o Judas e batia nele, espancava o Judas, assim, aquela visão bem prosaica mesmo, né? Aí eu fico imaginando, né, como que nós, seres humanos, ainda ficamos presos no passado, como se esses seres eles não tivessem evoluído, não tivessem descoberto a questão interna, esse reino de Deus dentro deles, e esses seres eles estão muito lá na frente de nós, e a gente ainda continua com essa visão acanhada a respeito desses irmãos, repetindo coisas para menosprezar eles, né? Então, que a gente tenha esse cuidado, a gente lembre, né, a respeito de quando a gente fizer um comentário dessas pessoas, esse, na verdade, é um personagem deles, né, que ficou lá no passado, assim como a nossa vida de hoje é um personagem também que vai ficar no passado, daqui a pouco nós estamos vivendo um outro personagem, e que Deus nos auxilie, né, para que nós também consigamos uma transformação, para que na outra vida, quando nós viermos, ou nesse planeta ou em um outro, que nós já tenhamos feito essa caminhada que Pôncio Pilatos já fez, né? Então, esse é o meu comentário de hoje, eu deixo aqui, e eu gostaria que as pessoas dessem a sua opinião, né? Porque foi algo assim, quando eu li esse livro, ele me trouxe muitas reflexões. Aqui tem psicografia de Ismael, né? Tem psicografia de vários desses seres, até tem uma psicografia que eles não dizem porque não era permitido dizer, mas eles dizem que o próprio Jesus esteve nesses trabalhos desse centro lá como que fala? Lá na cidade, né, de Eurípides, Barçanufo, porque o Eurípides era um ser muito evoluído, né, ele era um ser, poxa, que Jesus já se manifestou, né, para ele, né, pessoalmente, Maria de Nazaré já se manifestou para Jesus, desculpa, para Eurípides, quando ele era médium, né, lá em Minas Gerais, na cidade de Sacramento, e ele era uma pessoa muito simples, era um centro muito simples, e ele, que era o coordenador lá do centro, então, esses grandes seres, eles vinham e deixavam essa psicografia, porque Eurípides, ele já era um ser, né, desde a época de Jesus, como ele já era um líder essênio, ele já tinha esse aprendizado, ele já tinha feito essa transformação na vida dele. Imagina quando ele já era Eurípides, né, quanto a caminhada que ele já tinha feito até depois, né, de que Jesus voltou, né, para o mundo espiritual. Então, fica aqui, eu agradeço a todos, agradeço a Eurípides por todos os ensinamentos que ele nos trouxe, que ele ainda continua nos trazendo, eu agradeço a ele por fazer parte da nossa casa, por eles trazer as mensagens que ele traz, sempre ele traz, de vez em quando ele vem para trazer uma mensagem para nós, e dizer a ele, entregar a ele o meu amor e a minha gratidão por tudo que ele representa na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Eu deixo aqui com vocês agora. Muito obrigada.